Está escrito assim, Deus ele disse, clama a mim, eu vou te responder, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então você está clamando a Deus, pedindo uma resposta. Então eu espero que essa mensagem que Deus me inspirou a pregar, te dê essa resposta que tanto você precisa. O que fazer quando a promessa de Deus parece que está demorando a se cumprir? Porque Deus, ele disse que não é homem, isso é escrito, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, eu velo sobre mim a palavra para cumprir. Jesus conquistou as bênçãos de Abraão para nós, há 2000 anos atrás. Todas as promessas de Deus nos pertencem. Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas através de Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que sou eu e você. Então, que a obra consumada de Jesus Cristo se concretize na tua vida, você tome posse, você creia. Eu tenho as bênçãos de Abraão que Deus me prometeu através do meu Senhor Jesus Cristo. Mas o que fazer quando essas promessas parecem que estão demorando a se concretizarem? Promessas. A cura não é uma promessa. A cura é um fato que já aconteceu há 2000 anos atrás. A cura não se cumprirá na tua vida, já se cumpriu. Então a cura você tem que criar agora. Pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Então tem promessas que Deus nos deu e às vezes ela demora um pouco a se cumprir, mas nós somos apressados. Nós somos ansiosos. E a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus ansiedade. O que é ansiedade? Excesso do futuro. A pessoa fica inquieta, ela quer que aconteça rápido. E nada é do dia para a noite. Deus te prometeu algo? Nada é do dia para a noite. Existem muitas empresas grandes hoje que começaram pequenas, começaram numa garagem. Lojas famosas de roupas que começaram em uma garagem, começaram em um galpão. Foi crescendo e hoje é uma mega marca. Assim são com todas as empresas grandes. Nenhuma empresa grande começou grande. Imagina só o dono de uma grande empresa, de uma grande marca, querendo sucesso rápido. Não, eu quero sucesso para o mês que vem. E nós sabemos que não é assim que funciona, tá bom? Às vezes leva tempo. Nós plantamos para colher e nós somos apressados, por isso que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. O que é ansiedade? Excesso do futuro. Alguém que vive somente no futuro. Eu tenho que conquistar, eu tenho que conseguir, ela fica ansiosa, inquieta. Depressão é o excesso do passado. Viva o presente. Faça o que Deus manda agora e no futuro você vai ver o resultado. Tá bom? Eu quero estudar aqui o segredo que algumas pessoas de fé usaram para manter a confiança em Deus, mesmo a promessa demorando a se cumprir. Por exemplo, Deus prometeu para Abraão um filho, mas demorou, para essa promessa se cumprir, demorou 25 anos. Caleb, Deus prometeu para ele uma terra, a terra prometida, depois que ele entrasse em Canaã, e olha, demorou 45 anos para Caleb entrar na terra prometida. E o que eles fizeram para permanecer confiantes na promessa de Deus? Para não desanimarem, não duvidarem e não desistirem da promessa de Deus. Vamos aprender com eles. Vamos tomar posse daquilo que Jesus conquistou. Lembre-se, você é um cristão de uma nova aliança. Então, quando a promessa demora a se cumprir, vamos aprender com esses homens de fé o que nós devemos fazer. Por exemplo, Gênesis 12, a partir do versículo 1, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele, e era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão, sai do meio da tua parentela, vai para onde eu te mostrar. Quando Deus deu essa promessa para ele, Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha filhos. Abraão tinha 75 anos
quando Deus deu essa promessa para ele. E a Bíblia diz que todos aqueles que são da fé são benditos com o crente Abraão. Eu e você somos benditos. Abraão era bendito. Abraão, quando acreditou em Deus, ele foi considerado justo. Quando nós acreditamos naquilo que Cristo fez, nós somos justificados pela fé. Eu e você, nós vivemos debaixo da graça como Abraão. Abraão, o que ele devia fazer? Somente crer na lei de Moisés. Na lei de Moisés, você praticava todos os mandamentos de Moisés para ser abençoado. Na graça, você crê. Abraão viveu antes da lei de Moisés. Abraão era privilegiado. Abraão era um homem de fé, assim como eu e você. Tá bom? Deus prometeu para ele, ele tinha 75 anos, em Gênesis 21:5, era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceu Isaque. 25 anos depois, a promessa se cumpriu na vida de Abraão. O que você tem que fazer? Perseverar. O que é perseverar? É você insistir, você não desanimar. Quer dizer, você não desistir, porque às vezes o desânimo, ele bate na porta do coração. Mas o importante é você insistir. Insistir. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 18. Ele contou a parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem jamais desfalecer, sem desanimar. Dizendo que havia numa certa cidade um juiz que não respeitava, nem temia a Deus, nem respeitava os homens. Se alguém não teme a Deus, pode ter certeza que ele não vai respeitar os homens. Mas havia naquela cidade uma certa viúva que constantemente ia ter com o juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E Jesus falou que por algum tempo ele não quis fazer justiça. Mas de tanto que essa mulher insistiu, ele disse: vou fazer justiça para que essa mulher não volte e me importune muito. Então Jesus falou: ouçam o que diz o injusto juiz. Em outras palavras, parafraseando, o injusto juiz fez justiça de tanto que uma mulher perseverou. Então persevere. Ouçam o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé da terra? Ou pessoas desanimadas? Então eu espero que ele encontre fé, tá bom? Não desanime. Sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Aquela mulher insistiu, até que o juiz julgou a causa dela. Vamos aprender nesse período da promessa até o cumprimento. Qual é a chave? O que Abraão fez para permanecer firme e essa promessa se cumprir na vida dele. Vamos seguir os passos de Abraão, um homem de fé, porque nós somos benditos com o crente Abraão. Nós vivemos na graça. Abraão vivia na graça como eu e você. Que privilégio grande. Então vamos aprender com ele. O que ele fez para permanecer firme? Romanos 4,16, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Versículo 17. Como está escrito, por pai de multidões te constituí, perante aquele no qual criou, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então vamos começar a aprender com Abraão. Deus chegou para ele e falou: a partir de hoje seu nome não é mais Abrão, que significa pai. O seu nome é pai de multidões. Abraão. Deus chamou, primeiro segredo, Deus chamou ele de Abraão, mesmo sem ele ter filho nenhum. Isso se chama fé. E olha só o que o Paulo diz, que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele chamou aquele homem de Abraão, mesmo antes dele ser pai de multidões. Isso é chamar à existência. É você se considerar abençoado pela fé, mesmo sem você ver com os olhos humanos. Quando Deus ele viu a escuridão, ele falou: haja luz. Isso é chamar a existência. Ele chamou a existência. Ele mandou a luz existir através da fé, através das palavras dele. Haja separação entre as águas, a terra apareceu. Então é assim que você faz. Você chama a existência. Você chama com suas palavras aquele milagre. E ele vai acontecer em nome de Jesus. A partir de hoje seu nome é Abraão. Você tem que se considerar abençoado. Deus te prometeu algo. Você já tem que considerar que aquela promessa é tua.
Sinta-se com aquela promessa. Mentalize aquela promessa. Se sinta, se imagine já você com aquela bênção na mão. A promessa. A cura já é um fato, gente. A cura. Você tem que crer, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Isso é fé. O seu nome é Abraão, pai de multidões, mas ele não tinha filho. Imagina alguém perguntando para ele, qual o nome do senhor? O meu nome é pai de multidões. O senhor deve ter bastante filhos, né? E quando sabiam que ele não tinha nenhum filho, imagina só a frustração das pessoas. Mas isso é fé. Fé vai contra as circunstâncias. Isso se chama fé. Então você se considera curado pela fé, mesmo que o teu corpo diz que não. Os sintomas estão no teu corpo. O teu corpo está dizendo que você não está curado. Mas você anda por fé e não por vista. A sua fé diz, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando começou a pandemia do Covid, eu fui infectado e eu fiquei com muita falta de ar. Horrível. Horrível sentir falta de ar. Horrível. Eu fiquei 2 ou 3 madrugadas acordado lutando contra a falta de ar, tentando respirar. E às vezes eu conseguia aquele fôlego. Como era no começo, os médicos não sabiam muito bem o que fazer com este vírus. Eu fui no hospital 3 vezes, mandaram voltar para casa. Mas olha, é horrível, eu não desejo essa sensação para ninguém. Mas eu orei. Eu mandei aquela falta de ar sair e eu dizia, eu estou curado pelas feridas de Jesus. E eu com falta de ar, mas eu continuava confessando, eu estou curado. Estou curado. Estou curado. Passou 1 mês, 1 semana, 2 semanas e nada. Os sintomas continuavam no meu corpo, a falta de ar. Mas eu não desisti, eu creio na palavra de Deus. Ela disse que eu estou curado, eu continuei confessando, estou curado. Eu não orava mais mandando aquele mal sair. Eu apenas confessava aquilo que eu acreditava. O meu corpo está sentindo falta de ar, mas eu confessava. O meu pulmão é o pulmão de Cristo. Aquilo que Cristo é, está escrito. Eu sou neste mundo. Então eu orava assim, o meu pulmão é o pulmão de Cristo. O pulmão de Cristo tem falta de ar? Não. Tem problema? Não. Então meu pulmão não tem problema. Estou curado pelas feridas de Jesus. Confessei, fiquei firme na fé, até que um dia se concretizou. A maldita falta de ar foi embora em nome de Jesus Cristo. Então quando parece que não acontece, parece que a cura não acontece, a promessa não acontece, você tem que continuar firme, como se aquela bênção já estivesse na tua mão. Você deve agir como se você já tivesse aquela promessa nas suas mãos. Começa a demorar, e aí você vai ser tentado a duvidar, será que Deus me ouviu? Será não, Deus me ouviu. Continua agradecendo pela bênção que você já pediu, Ele prometeu e já pertence a você, em nome de Jesus Cristo. Então, por pai de multidões eu te constituí. A partir de hoje, seu nome é Abraão. As pessoas perguntavam, qual é o teu nome? Meu nome é pai de multidões. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Fé. Eu estou curado. Os sintomas estão ali, mas eu estou curado pelas feridas de Jesus. Eu lembro de um testemunho de um pastor, que ele foi numa reunião de cura, a face dele tinha paralisado. E ele foi com uma amiga para a igreja, o pastor fez a oração da cura, quem deseja vir aqui na frente receber a oração da cura, ele foi. O pastor orou e ele falou, pronto, estou curado em nome de Jesus. O jovem, estou curado. E ele voltou para casa. A amiga que foi com ele olhava para ele e falava assim, Kenneth, era o Kenneth Rei, Kenneth, você tem certeza que você está curado? Ele, sim, eu estou curado. É porque o seu rosto parece que você ainda não está curado. Ele falava, eu estou curado. O rosto dele ainda estava paralisado. E ela perguntava, Kenneth, você tem certeza? Eles estavam indo embora depois do culto para casa. Ele foi levar ela. E naquela época tinha pouca iluminação. Passava debaixo de um poste de luz. Ela olhava para o rosto dele e falava, Kenneth, você tem certeza que está curado? Porque não parece que você está curado. E ele dizia, eu estou curado. O pastor orou, eu orei com ele, eu estou curado. Isso se chama fé, gente. Parece que não, mas isso se chama fé. Parece que não está curado, mas pela fé você diz, estou curado. E ela insistiu. Antes, ele deixou ela em casa e ela ainda perguntou, você tem certeza que está curado? Porque o teu rosto ainda está igual. Ele falou, estou curado em nome de Jesus. Ele foi para casa. No outro dia de manhã ela estava ansiosa para ver o rosto dele. E quando ela viu, ele estava curado, o rosto estava movimentando perfeitamente. Isso se chama fé. Você está entendendo o que eu quero te explicar? Quando parece que não aconteceu,
Quando parece que está demorando, continua acreditando em nome de Jesus. Então, Deus falou, seu nome a partir de hoje é Pai de multidões, o qual em esperança ele creu contra a esperança, que seria feito Pai de multidões, de muitas nações, conforme o que lhe fora prometido. Assim será a tua descendência. Ele creu e fim de papo. Em nome de Jesus Cristo. Ele acreditou, eu serei pai de multidões. Deus falou para mim. Deus me prometeu, eu serei pai de multidões. Então continua acreditando. Parece que nada aconteceu. Lembre-se, passou um ano depois da promessa, 2, 3, 4, 10 anos, e Abraão continua acreditando. Eu serei pai de multidões. E ele continua descrevendo como Abraão venceu esse período, essa distância entre a promessa e o cumprimento. Não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não enfraqueceu na fé. Qual foi a estratégia de Abraão? Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Ele não atentou, ele atentou para a promessa. Ele não atentou para o corpo. Deus, olha o meu corpo, como eu vou ter um filho? A minha Sara, Deus, já é idosa também. Como nós vamos ter filhos? Não, eles não tinham mais vigor, mas ele não atentou. Então não atente para as circunstâncias. Foque na promessa. Deus te prometeu, vai acontecer. Ele te prometeu. Lembre-se o meu exemplo. A falta de ar estava ali, mas eu focava na palavra de Deus que dizia, estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. Então foque na palavra, não foque nas circunstâncias. Os sintomas estão no teu corpo, foque na palavra. Lembre-se, a cura não é uma promessa, é um fato que já aconteceu. Tá bom? Existem promessas e existe aquilo que já é nosso, através do sangue de Jesus Cristo. Então a cura você tem que crer, eu estou curado pelas feridas do meu Senhor Jesus Cristo. Ele não enfraqueceu na fé, ele não olhou para o seu próprio corpo, porque se ele atentasse para o corpo dele, impossível. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, agradecendo. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, o que você deve fazer? Deus te prometeu algo, você orou e acredita? Agradeça a Deus, obrigado. Eu tomo posse da minha promessa. Aquilo que o Senhor prometeu já é meu. Aquilo que o Senhor prometeu já me pertence. Ele dava glória a Deus. Ele falava, Deus, obrigado. Obrigado porque eu serei pai de multidões. Obrigado porque o Senhor vai me dar um filho. Isso é fé. E fé você já tem. Então, Deus te prometeu algo, agradeça. Você já orou pela cura? Você já mandou a doença sair do teu corpo? Você já orou? Sabe o que você faz agora? Agradeça. Deus, obrigado. Estou curado pelas feridas de Jesus. E creia. Creia, agradeça e vai se concretizar em nome de Jesus. E ele continua. E estamos certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão não hesitou. Ele estava certíssimo. Deus prometeu, Deus vai fazer. Então esteja certo. Olha só o que está escrito. Deus não é homem para mentir. Ele disse assim, olha, eu velo, eu vigio sobre minha palavra para cumprir. A minha palavra não voltará vazia, Deus disse. Deus te prometeu algo, não voltará vazia. Antes fará aquilo que agrada a Deus e prosperará naquilo para que ele a enviou. Deus te deu uma promessa, aquela promessa saiu da boca do próprio Deus. Agora essa promessa vai prosperar, porque ele vela sobre a palavra para cumprir. Então Abraão estava certíssimo. E aí nós já conhecemos a história. Abraão e Sara tiveram Isaac, da promessa ao cumprimento. 25 anos. Agora eu quero estudar Caleb com você. Eu gosto dessa história, é fantástico. Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Você conhece a história do povo de Israel? Deus tirou o povo da escravidão do Egito e falou assim, olha, eu levarei vocês para uma terra próspera, que mana leite e mel. Vocês não serão mais escravos, vocês serão prósperos nessa terra. Então Deus tirou milhões de pessoas do Egito, prometeu para esses milhões a terra de Canaã, mas, infelizmente, não acreditaram. Os dois únicos que acreditaram na promessa e entraram em Canaã foram Caleb e Josué. E a Bíblia diz que eles entraram porque perseveraram em seguir o Senhor. Eles não duvidaram. Deus falou, vai acontecer. Então, esse homem chamado Caleb, depois que
A geração que saiu do Egito morreu no deserto, porque eles não acreditaram. A Bíblia diz assim, ó, que eles não entraram na terra prometida, eles não entraram no descanso por causa da incredulidade deles. Eles não conquistaram a terra de Canaã porque não acreditaram. Caleb foi diferente. Caleb foi diferente. Moisés morreu. E agora quem era o líder que faria a nova geração entrar em Canaã? Josué. Josué em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Jesus para Yeshua. Moisés morreu. E agora Yeshua leva as pessoas para a terra de Canaã. Moisés representa a lei. Olha só, o Paulo ele disse assim, gente, esse versículo é fantástico. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fim. Significa que acabou. O fim da lei é Cristo. Um dia Jesus falou, eu não vim anular, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés. O fim da lei é Cristo. Canaã representa tudo aquilo que Jesus fez. A terra de Canaã não representa o céu. Quando eu aceitei Cristo, eu lembro que nós cantávamos uma música dizendo que caminhando eu vou para Canaã, que representava o céu. Canaã não representa o céu. Porque no céu você não vai ter inimigos. Em Canaã tinha inimigos para expulsar. Tinha inimigos. Canaã representa o quê? Nova aliança. As promessas que Cristo conquistou para nós. Nova aliança. A nova aliança tem tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Então o nosso Yeshua nos levou para a terra de Canaã. Agora, cabe a nós tomarmos posse de tudo que está em Canaã, das promessas, das grandes cidades que estão em Canaã. Josué fez o povo entrar na terra prometida. O tempo passou. 45 anos passaram. Qual foi o segredo de Caleb para entrar na terra prometida, para conquistar a terra que Deus tinha prometido para ele? Eu quero ler Josué capítulo 14 com você, versículo a partir do 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea a espiar a terra, e lhe trouxe resposta como eu sentia no meu coração. O Josué agora era líder. Ele era líder. Começou a dividir as terras. Então Caleb chegou para ele, Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou à terra de Canaã, e eu trouxe a resposta como sentia no meu coração. Qual foi a resposta de Caleb para Moisés e para todo o povo? Vamos subir animosamente. Nós vamos conquistar Canaã. Josué e Caleb. O que a maioria do povo falou? Nós não conseguiremos subir contra aquele povo porque eles são mais fortes do que nós. Começaram a chorar, a murmurar. O Caleb disse, não, vamos subir. Nós vamos prevalecer. Ô Josué, eu tinha 40 anos. Eu trouxe resposta como sentia no meu coração. Olha como as palavras têm poder a longo prazo. Também, Caleb disse, vamos subir animosamente, certamente nós vamos prevalecer. 45 anos depois, as palavras dele se concretizaram. As suas palavras têm um poder enorme, tá, gente? Tem pessoas que elas falam muitas coisas negativas, não acontece, elas dizem assim, esse negócio de poder das palavras não existe. Mas a longo prazo traz resultado. A longo prazo. O que você quer daqui a 20 anos? Começa a profetizar e falar hoje. Fala assim, olha, eu terei em nome de Jesus. Porque a longo prazo funciona. Então, Josué, eu trouxe resposta como sentia no meu coração, mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar, derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, entre a promessa e o cumprimento, ele disse, eu perseverei. É insistir. Você vai ser tentado a desanimar, a ficar triste, a duvidar. Mas lembre-se, Abraão e Caleb, o que eles tinham em comum, fé, perseverança. Eu perseverei. Olha a chave de Caleb, gente. Olha o segredo. Então persevere. Pastor, o que Deus me prometeu está demorando. Continua a perseverar. Não desista, não. Deus não é mentiroso. Vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus, depois de
45 anos, o Caleb disse, você sabe, Josué, o que Moisés me prometeu. Moisés disse assim para mim, a terra que você pisou, Caleb, será tua. Passou 45 anos e ele não esqueceu da promessa. Não esqueça da promessa que Deus te deu. Coloca num papel. Por exemplo, um dia Deus me falou algo e para mim não esquecer daquilo que Deus ele me prometeu, eu fiz um papel de parede para colocar no meu notebook. Todas as vezes que eu abro o notebook, a resposta que Deus me deu está lá. Então eu me lembro. Olha o que Deus me prometeu aqui. Se eu for tentado a duvidar, se eu for tentado a orar novamente, eu abro o notebook e vejo lá a resposta daquilo que Deus falou comigo. Então, marca na sua Bíblia ou na geladeira qual foi a promessa que Deus te deu. Escreva no papel. Escreva, não esqueça o que Deus te prometeu há 10 anos atrás. Você desistiu? Por quê? Não desista, vai se cumprir. Lembre-se daquilo que Ele te prometeu. Lembre-se, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista diz, não se esqueça daquilo que Cristo fez por você. Não se esqueça de tudo que Jesus conquistou. Lembre-se, o Caleb disse, depois de 45 anos, gente, o Moisés me prometeu e disse que aonde eu pisar será minha, Josué. Aleluias. Então não se esqueça. O que Deus te prometeu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 5, um ano atrás, um mês atrás, o que Ele te prometeu? Não desista porque vai acontecer em nome de Jesus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, na qual a minha força então era tal, é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Meu Deus do céu, Josué, faz 45 anos que o Moisés me enviou. Eu ainda sou forte como no dia de Moisés. Como? Um idoso, gente. O Caleb era um idoso. Ele falou, eu ainda estou forte, eu estou pronto para a guerra. Tem pessoas que com 50 anos já tá ruim, só pensando em morte, pensando em doenças. O Caleb, um idoso, falou, eu estou pronto para a guerra. Eu ainda sou forte, como eu era na época de Moisés. Olha só como as palavras têm poder, gente. Então fale, eu morrerei velho e farto de dias como Caleb. Eu não serei um velho inválido em cima de uma cama, eu serei como Caleb. O Paulo disse, eu criei, por isso falei. O Paulo estava falando de pessoas de fé, eu criei, por isso falei. O Caleb acreditou e falou, creia, sua velhice será uma bênção. Eu sempre declaro, eu morrerei igual a Abraão em boa velhice, igual Jó, velho e farto de dias. Pare de profetizar coisa ruim. Eu acho que eu vou morrer velho, inválido em cima de uma cama. Pare com isso. De jeito nenhum. Você vai ter uma boa velhice igual a Abraão. Eu ainda estou forte. Estou pronto para a guerra, Josué. Incrível. Um idoso matador de gigantes. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. Ô Josué, me dá aquele monte. Ele estava pedindo Hebrom, uma cidade de gigantes, que tinha moradores gigantes. Ele falou, Josué, eu quero aquele monte. Foi aquele monte que o Moisés me prometeu. Seja ousado, gente. Não faça oração de coitado. Teu pai é dono do ouro e da prata. Peça grande. Jesus falou, quem pede, recebe. Então já que é para pedir, peça coisas grandes para o teu pai. Seja ousado. Seja ousado, teu pai é dono do ouro e da prata. Não faça oração de coitado, não. Oh Deus, pelo amor de Deus. Não precisa ser essa bênção, não. Me dá essa pequenininha que tá bom. Ei, pare com isso, cristão. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Pare de fazer oração de derrotado. Peça coisas grandes para Deus. Pense grande. Pense grande. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. O pássaro que voa mais alto, a águia, a rainha do céu. E a Bíblia diz que eu e você somos como águias. Então pare de voar baixo e comece a voar alto. Creia, peça com ousadia em nome de Jesus. Me dá esse monte. Você sabe que Josué, você sabe que lá tem gigantes, mas Deus é comigo, eu vou matar todos eles.
Um idoso matador de gigantes. Um idoso matando gigantes. Isso é fé. Você está entendendo o processo entre a promessa e o cumprimento? O processo, o segredo de Abraão, agora de Caleb? Então, se eles conseguirem, então nós vamos seguir os exemplos deles e nós vamos conseguir também os mesmos resultados em nome de Jesus. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Pronto. Caleb simplesmente recebeu a promessa dele. Está demorando? Faça igual Caleb. Está demorando? Faça igual Abraão. Está demorando? Faça igual José. José teve sonhos, foi vendido como escravo, e depois de 13 anos, Deus cumpriu a promessa na vida de José do Egito, e ele se tornou governador. Gênesis 37:2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Ziba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Gênesis 41:46. E José era da idade de 35 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 13 anos se passaram, José na frente de Faraó, sendo promovido a governador do Egito. Mas não foi fácil para José. Imagina só, ele foi vendido. Ele era desprezado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi injustiçado. Ele foi preso. Ele poderia duvidar. Ele tinha todas as probabilidades contra ele. Deus, o Senhor me prometeu. O Senhor falou comigo. E olha onde eu estou aqui na cadeia, preso, injustiçado. Olha, se as coisas derem errado para você, continue acreditando na promessa de Deus. Não duvida, continue acreditando. Foi o que aconteceu com José. Depois de 13 anos, estava lá José, governador do Egito. Inacreditável, né? Para o homem. Mas para Deus não é inacreditável. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Nada é maravilhoso. Sabe, Deus pode fazer milagre. E Deus não fica admirado. Olha o milagre grande que eu fiz. Não, para Ele é normal. Para Deus é normal fazer milagres. Hebreus capítulo 6, a partir do 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Deus fez a promessa para Abraão, não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Abraão, eu juro por mim mesmo. Abençoando eu te abençoarei. E esperando com paciência, esperando com perseverança, ele alcançou a promessa. Esperando com perseverança. Perseverança. Então tenha paciência. Quando eu falo ter paciência, não é você se acomodar. Não é você se acomodar. É você saber, tudo tem o seu tempo. Creia, vai acontecer. Em nome de Jesus, é você não desanimar, não ficar ansioso, tem que acontecer para ontem, não, calma, relaxa. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietai é relaxar. Fique tranquilo, coloque sua ansiedade sobre Deus, vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha o Tiago falando de paciência. Ele falou: meus irmãos, tenham paciência para a vinda do Senhor. Tem pessoas que são apressadas. Poxa, por que Jesus não volta logo? Não volta. Porque tem muita gente para ser salva ainda. Ele falou: quando alguém planta, tem que esperar aquela semente crescer, produzir frutos. Olhem a paciência do Jó.
Você não tem que se acomodar na derrota, não é isso que eu estou falando, gente. Tá bom? Não é isso. É porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Tá bom? Estou falando das promessas. A cura já é um fato que você tem que tomar posse. Estou falando das promessas que não acontecem do dia para a noite. Deus te prometeu prosperidade, Deus te deu uma promessa, você abriu um empreendimento já faz algum tempo, e esse empreendimento não está dando resultado e você começa a duvidar. E lembre-se que as grandes empresas hoje começaram pequenos também. Não foi do dia para a noite, de um ano para o outro que explodiram. Os grandes hoje começaram pequeno. Não despreze ninguém também, tá, gente? O mundo dá muitas voltas, quem está por baixo daqui a pouco está por cima, então não despreze ninguém. Você não sabe quem vai estar por cima amanhã. Olha o José do Egito. Um dia escravo e no outro dia o governador. E a Bíblia diz que quando Deus fez a promessa para Abraão, em Romanos 4,13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então Deus prometeu para Abraão que ele seria herdeiro do mundo. Lá em Gálatas, o Paulo disse assim, que Cristo nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Qual é a bênção de Abraão? Herdeiro do mundo. Incluso na bênção de herdeiro do mundo está a prosperidade, que a Bíblia diz assim que Abraão era rico em gado, prata e ouro. Abraão morreu em boa velhice. Então, são promessas para mim e para você. Então, Deus não fez a Abraão pela lei, essa promessa pela lei mesmo, porque a lei não existia, só começou a existir muitos anos depois. Então, Deus não disse a Abraão, um exemplo, tá? Vamos supor, suposição, tá, gente? Só um exemplo para nós entendermos o que eu quero dizer. Vamos supor que Abraão vivesse depois de Moisés. Abraão, para você ser herdeiro do mundo, você tem que guardar a lei de Moisés, você tem que guardar todos os mandamentos. Então a Bíblia diz assim, a promessa que Deus fez para Abraão não foi segundo a lei, foi segundo a justiça da fé. O que é justiça da fé? Justiça é tudo que Jesus fez. Justiça significa que você é justificado pelo sangue de Jesus. Justiça significa, é como se você passasse por um julgamento, você é uma pessoa culpada, e você passou por um julgamento e foi absolvido, agora você foi considerado inocentado. Isso é a justiça de Deus. Para nós não, né? Para nós não é justiça, isso é injustiça. Para nós é uma injustiça Jesus morrer, crucificado. O inocente morreu, foi crucificado por nós, é uma injustiça, não é? Mas Deus chama isso de justiça. Porque a lei de Moisés exigia justiça. A alma que pecar, essa morrerá. Então tem que fazer justiça. Jesus foi lá e morreu, pronto. Aí a Bíblia chama isso de justiça. Você está entendendo? Então foi pela fé. Por quê? Se a promessa fosse pela lei, então para que fé? A fé é aniquilada, a promessa é aniquilada. Para que fé? Se a justiça vem da lei, o Paulo disse. Cristo morreu inutilmente. Se eu sou abençoado por praticar a lei de Moisés, eu te pergunto para que Cristo morreu? Ele não morreu em vão. Então foi pela justiça da fé que Abraão foi abençoado e você será abençoado. Hoje, o critério para você ser abençoado não é a lei de Moisés. Você guardar leis, mandamentos de homens, regras religiosas. O critério é você ter fé, igual a fé de Abraão. Abraão acreditou e se cumpriu na vida dele, em nome de Jesus. Então não desista. Parece que está demorando, ou até demorando. Pastor, faz anos que Deus me prometeu, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Minha família não é transformada. Continua. Continua orando, continua buscando, continua falando com Deus. Não desista da promessa. Deus te prometeu algo, gente. Deus te prometeu. Vai acontecer. Não desanima não, em nome de Jesus. Eu quero orar por todos vocês. Precisa da minha oração? Você está desanimado? Está triste? Ei, não desista. Lembre-se, o dever de orar sempre sem desanimar. Eu quero orar por todos vocês, especialmente por você que ainda não é salvo. Se você não aceitou Jesus, você não é uma pessoa salva. Está esperando o quê? Aceite ele hoje e seja bendito com o crente Abraão. Se for possível, feche os teus olhos. Se você não aceitou Jesus, repita essa oração comigo. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único caminho, verdade e vida, que ninguém vai a Deus a não ser através do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu te peço, entra no meu coração, porque eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Se você fez esta oração, a partir deste momento, você é uma pessoa salva.
O diabo não pode mais tocar na tua vida. Se você fez um pacto com o maligno, a partir deste momento o pacto foi quebrado. Pelo sangue maior, que é o de Jesus Cristo. E eu oro, meu Deus, por todos neste momento. Eu oro por todos. Para que essa pessoa persevere. A promessa vai se cumprir. A cura não é uma promessa. A cura já é um fato que aconteceu há 2000 anos. Por isso eu oro por todos os doentes. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu ordeno que toda doença do alto da cabeça aos pés, toda dor do alto da cabeça aos pés, na autoridade que tem o nome de Jesus Cristo, sai dessa vida e vai embora. Porque eu abençoo a todos. Eu declaro a tua cura em nome de Jesus. E, meu Deus, eu creio que tua palavra vai se cumprir. Aquela promessa, creio em Jesus, será salvo tu e tua casa, que o Senhor deu para esta pessoa. Mas parece que não vai acontecer, Deus. A família rebelde, os filhos, marido, esposa, mas vai acontecer. O Senhor não é homem para mentir. Vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos. E você diz, assim seja na minha vida. E graças a Deus.